Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos dando continuidade, ao itinerário quaresmal que nós nos propomos, para ajudar você, na sua vida espiritual. Os vídeos anteriores nós falamos, sobre a importância da quaresma, a conversão interior, a oração, a caridade. Agora nós vamos tocar num ponto muito importante que também trará você para mais próximo de Deus, que é a confissão. Ou seja, nós queremos também te ajudar a entender o porquê a confissão regular ela nos ajuda no nosso itinerário quaresmal também. Mas não só quaresmal, mas para a nossa vida cristã. Mas antes disso, vamos rezar, pedindo a Deus que possa nos dar um coração arrependido, um coração contrito. O Senhor tire do nosso coração toda a dureza. Como diz lá na palavra de Deus, tirarei o coração de pedra, e ele usa até essa expressão, e meterei em vós um coração de carne. Ou seja, vai introduzir em nós um coração de carne. Coloque a mão no seu coração. Peço que o seu coração agora seja terra boa, onde a graça de Deus possa acontecer por meio da confissão dos nossos pecados. Que o Senhor purifique, que o Senhor nos dê a graça de lutar, para não ficar no orgulho, na soberba, na vaidade. Tantos pecados que podem nos roubar a graça de Deus. Mas se nós tivermos o nosso coração arrependido, o Senhor nos dará a graça de podermos ser perdoados e voltarmos à nossa condição de estado de graça, ou seja, de comunhão com Deus. Que a confissão nos ajude, que a confissão nos oriente para este bem, para esse sacramento tão importante, na qual o próprio Jesus instituiu, deu essa autoridade aos apóstolos e hoje, graças a Deus, aos sacerdotes, que perdoa em nome de Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dai-nos um coração aquebrantado, um coração verdadeiramente arrependido, para que nós possamos compreender o quanto bem o sacramento da confissão nos ajuda no nosso itinerário cristão, mas também na nossa vida deste itinerário quaresmal. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados a partir do nosso coração arrependido. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o cristão que quer buscar uma vida interior e ser mais íntimo de Deus e progredir em sua vontade, é necessário que se confesse de forma regular, ou seja, uma vez por semana, cada 15 dias, mensalmente. Ou quando, diz o Catecismo da Igreja Católica, a nossa consciência nos acusar, ou seja, nos lembrar dos nossos pecados. Existe então, Padre, uma forma de como se confessar bem? Ou se eu acabei de sair de uma confissão e naquele momento eu não lembrei de alguns pecados, eu posso voltar e se confessar com o sacerdote? Não há problema nenhum nisso. Se você foi sincero na sua confissão e ali você não lembrou, mas claro, Deus ali já perdoou todos os seus pecados, mas se você sente a necessidade de que o sacerdote te dê a absolvição desses pecados, então volte. Mas não deixe de se confessar, porque é onde a gente vai tirando do nosso coração tudo aquilo que possa nos atrapalhar de viver uma vida mais íntima com Deus. Quem é que nos atrapalha de viver uma vida mais íntima com Deus? Nosso pecado. E nós precisamos ali, na confissão, despejar. Como pegar uma lata de lixo e jogar fora. E ali, o sacerdote está ali para isso, para receber as suas misérias, os seus pecados. E aí, por isso, se confessar de forma regular é muito importante para uma única coisa. Sabe para quê? Para que você esteja em estado de graça. Guarde esta palavra, em estado de graça. Porque se nós não estamos em estado de graça,
nós rompemos a nossa comunhão com Deus e nós vamos nos distanciando de Deus, né? É como, né, quando a gente peca, a gente vai dando um passo para trás, e vai se distanciando de Deus. E a confissão vai nos aproximando de Deus. Por isso ela é tão importante. Por isso que não há contraindicação você se confessar. Eu sei, a igreja nos fala, confesse pelo menos uma vez ao ano, ou nas grandes festas, né, na Páscoa, no Natal. Mas a igreja não está impedindo você de se confessar toda vez que você sente necessidade. Eu me confesso para eu estar em estado de graça. E aí, o padre Francisco Faus, da Opus Dei, em seu livro Para Estar com Deus, Conselhos de Vida Interior para um Católico, ele diz assim o seguinte: ele percebendo, né, o mundo atual e a necessidade da confissão, ele afirma o seguinte: aos católicos que desejam levar a sério a sua vida espiritual e chegar à maturidade cristã, sempre foi recomendada a prática da confissão frequente. Então é um teólogo de uma instituição, não é, de renome, não é, que a igreja confia, não é, cujo o seu fundador é São José Maria Escrivá, ou seja, um santo que a igreja, não é, canonizou. Ele está dizendo para nós isto, não é? É recomendada a prática da confissão frequente. Então não há contraindicação. Você pode se confessar sempre que você precisar. A quaresma é esse momento para que você jogue para fora do seu coração tudo aquilo que de alguma forma tem impedido que você esteja em estado de graça. Não fique um minuto sequer, não é, fora da graça de Deus. Esteja na graça de Deus. Por isso se confesse. A confissão regular, meu irmão, ela impacta diretamente em nossa vida interior. Como nós falamos, né, da conversão interior, não é? E alguns julgam desnecessários, não é, se confessar de forma regular porque acham que somente cometeram algumas faltas leves, não é? E ao contrário destes, o próprio São José Maria Escrivá vai nos dizer o seguinte: que pena me dás, não é, enquanto não sentir dor dos teus pecados veniais, porque até então não terás recomendado a ter verdadeira vida interior. Percebe-se que o erro de muitos cristãos é isso. São pecados veniais, eu confesso, não é, ali no ato penitencial. Não está errado. Mas é necessário que após, não é, a Santa Missa, procure o sacerdote, se confesse com o sacerdote. Porque se eu acumulo pecados veniais, em pecados veniais, em pecados veniais, o pecado venial pode me levar ao pecado mortal. Por isso é necessário se confessar. É necessário você ali, não é, depositar nas mãos de Deus as suas misérias, os seus pecados. Neste mesmo raciocínio, o próprio, não é, São João Paulo II, não é, ainda Papa, na época de 1983, em uma de suas alocuções, ele recorda o ensinamento que a igreja sempre afirmou. Agora eu estou dizendo de um Papa, São João Paulo II, de nossos tempos, que agora é santo, foi canonizado pela igreja. Ele diz o seguinte: a confissão renovada periodicamente, chamada de devoção, sempre acompanhou na igreja o caminho de santidade. Ou seja, aqui ele está dizendo da confissão frequente. Sempre acompanhou a igreja para o caminho da santidade. Quer viver uma vida de santidade? Confesse-se frequentemente. Mas não é para você abusar da confissão, não estou dizendo isso. Porque tem pessoas, por escrúpulos, não é, acaba banalizando o sacramento da confissão. Não é isso que eu estou dizendo. Se você tem consciência do pecado que você cometeu e aquilo está atormentando a sua alma, a sua consciência, então você deve se confessar. Só a confissão pode acalmar, não é, o seu coração e trazer paz ao seu coração. Por isso, o próprio João Paulo II diz que o caminho da santidade se faz também por meio, não é, da confissão frequente. E é um erro muito comum no meio cristão católico, meu irmão, minha irmã, pensar que só deveríamos confessar quando caímos em pecados mortais. É um grande risco isso. E ficar livre deles para comungar. Não procure a confissão somente para desencargo de consciência, não é? Eu caí em pecado mortal e eu quero me confessar e eu vou lá, né, padre, eu pequei, caí nesse pecado. Só que aí o problema é que se não houver o arrependimento, não é, a confissão ela não é válida. Por quê? Porque eu estou buscando somente para
um alívio de consciência para que eu possa comungar, mas não houve da parte do penitente um esforço, que é o mínimo que a igreja pede para lutar contra o pecado. Se eu caio porque me esforcei, é justo que eu me confesse. Agora, se eu faço por safadeza, por outros motivos, não dá. Aí é preciso rever, o coração. Mas é um erro muito recorrente dentro do meio católico. Confessar somente quando eu estou em pecado mortal, para que eu possa me comungar. O sacerdote da Opus Dei, o padre Francisco Fauzi, ele ilustra bem isso, afirmando que quando não tem consciência de pecado grave, dizem: confessar-se para quê? Para que a confissão frequente, mensal ou até semanal? Você vendo que o próprio padre Francisco Fauzi está dizendo que é um erro do próprio meio cristão. Para que se confessar semanalmente? Para que se confessar quinzenalmente? Para que se confessar mensalmente? Mas por quê? Porque não reconhece a gravidade do pecado. E aí, meus irmãos, seria uma falta de respeito, para com Deus, ir ao encontro de Jesus na Santa Missa, na comunhão, com o coração imerso e carregado de pecados veniais e mortais. Por isso que a confissão ela é importante, porque para purificar o nosso coração, para nos colocar em estado de graça, para nos levar a viver uma comunhão profunda com Cristo na Eucaristia, na comunhão. Não vá para a comunhão em pecado mortal. Não vá para a comunhão não estando em estado de graça. Faça a sua comunhão espiritual, mas logo após procure a confissão. É preciso, meus irmãos, ter o devido preparo para viver esta realidade da comunhão. E a confissão é este meio mais eficaz, pois o Catecismo da Igreja Católica afirma o seguinte: quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Aí é a doutrina da Igreja que está te dizendo. Você quer receber a Eucaristia? Esteja em estado de graça. Qual é o meio eficaz para isso? A confissão frequente, mensal, quinzenal, E a Eucaristia, não se deve comungar sem ter recebido, previamente a absolvição no sacramento da penitência. Então, não comungue se você não esteja em estado de graça. E aí, meus irmãos, a confissão frequente não é somente para que sejamos perdoados de nossos pecados, mas é também para que nós possamos nos unir a Deus com mais amor, para nos fortalecer e para nos amadurecer. Olha que bonito que a igreja nos ensina. Eu me confesso para me unir a Deus com mais amor, para me fortalecer e para me fazer amadurecer. Meus irmãos, a Santa Igreja ela tem uma preocupação muito grande com seus filhos na busca de orientá-los para que sejam beneficiados e possa restituir novamente a comunhão com Deus, que foi quebrada pelos nossos pecados. E por fim, meus irmãos, o sacramento da confissão é para nós a ponte entre Deus e o pecador, que nos faz ter a convicção que toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e na força do teu Espírito, que nos une novamente a Ele, ou seja, faz com que nós voltemos à amizade com Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, tem aqui algo que Santo Tomás de Aquino nos fala, que é o seguinte, A confissão feita com o coração contrito e verdadeiro é concedido a ele por graça um grau mais elevado de caridade do que aquele que tinha antes de cair no pecado grave. Por isso, como é importante se confessar com frequência e com fervor. Percebe-se? Eu me confesso para estar em estado de graça. Eu me confesso para aquilo que São Tomás de Aquino fala, para que a minha caridade seja fortalecida antes de eu ter caído no pecado. Quando eu me confesso, a minha caridade ela é elevada. O meu amor a Deus é elevado. Por quê? Porque eu estou limpo dos meus pecados. Aí é o esforço, para não pecar mais. E por fim, a pessoa que procura se confessar de forma regular, busca sempre o mesmo confessor. Busque o mesmo confessor sempre. Por quê? Porque ali você vai saber distinguir o que é certo do que é errado, o que é grave do que é leve, e terá
segurança nas suas decisões morais e evitará complicações de consciência. Ou seja, quando eu fico procurando, não é, confessor aqui, confessor ali, não é, eu acabo camuflando, porque eu já confessei isso com um padre, depois eu procuro um outro, mas a minha consciência ela não é ali amadurecida. Por quê? Porque eu acabo caindo sempre nos mesmos pecados e não tenho força para sair. Por isso, a confissão, não é, com o mesmo confessor te ajudará também a ter uma clareza maior dos seus pecados. Percebe-se que a confissão, então, regular, ela te ajuda, né, em muitas realidades, para que você possa estar mais em comunhão com Deus, para que possa fortalecer a sua caridade e que possa também, meus irmãos, não é, nos colocar novamente na graça santificante. Ou seja, quando nós caímos em pecado mortal, nós perdemos a graça santificante. E o que é a graça santificante? É a capacidade de nos unir a Deus, que o pecado mortal, ela quebra em nós isto. Por isso, confesse-se sempre, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, mas confesse. O desafio é que, se nesta quaresma, tente confessar toda semana, para que você possa chegar, não é, a Semana Maior, a Semana Santa, para ressuscitar com Cristo com o coração purificado, com o coração leve. Não tem contraindicação. Então fica aí o desafio. Procure confessar na quaresma até a Semana Santa, né, uma vez por semana. E fica aí o desafio, fica aí a dica. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.